Olha só, todos os anos, cerca de 210 mil mulheres, homens e crianças são diagnosticados no mundo com hanseníase, segundo dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. O último domingo do mês de janeiro é dedicado ao Dia Mundial de Combate à Prevenção da Doença. Nessa entrevista agora, a nossa entrevista é com a doutora Nira Herênio. Ela é dermatologista. Obrigado pela sua presença aqui no nosso jornal. Vale lembrar que o tratamento para a hanseníase é gratuito no SUS, Sistema Único de Saúde. E como é que é feito, doutora, esse tratamento? A nossa primeira questão. Muito boa tarde. Oi, boa tarde. Obrigada mais uma vez pelo convite, tá? Na Rádio Alesp. O tratamento da hanseníase, ele é feito totalmente pelo SUS, tá? Então, uma vez que esse diagnóstico é feito, o paciente é acompanhado na unidade básica de saúde e ele retira todos os meses aquela medicação correspondente ao seu tratamento. É um tratamento feito por via oral. A depender da classificação do tipo de hanseníase, é um tratamento que pode durar até 2 anos. Agora, doutora, é interessante porque as nomenclaturas vão se alterando, né? A hanseníase lá há décadas, né? A doença conhecida como lepra, né? E a gente muitas vezes pensa que muitas dessas doenças foram erradicadas. Elas ainda existem, elas vêm sendo reduzidas ou não ao longo do tempo? Na verdade, a hanseníase no Brasil é considerada uma doença negligenciada, tá? Ela é classificada com esse termo mesmo, doença negligenciada, e no mundo, a Brasil e Índia são os campeões de prevalência da doença, tá? Então, é uma doença que, como o contágio é por via aérea, é um problema de saúde pública também pela questão sanitária. Então, pessoas que vivem de forma aglomerada, que não tem saneamento básico. Então, tudo isso é o que faz a doença proliferar. E, pelo contrário, aqui no Brasil, a gente tem cada vez mais casos, justamente pelo fato de a gente dar pouco diagnóstico e a gente demorar muito ao início do tratamento. Então, acaba que os pacientes, eles transmitem muito antes de serem curados. Interessante, né, Julie, isso que ela está trazendo, Sim. que a gente acabou de falar sobre isso, que a Covid é transmitida, o doutor explicando sobre a saliva, né, ela não é transmitida assim diretamente, mas o vírus, por exemplo, não sei se é um vírus, mas enfim, a transmissão pelo ar eu acho que é bem complexa e o contágio fica fácil, né? Pois não, Julie? É isso. A hanseníase é causada por uma bactéria, por uma micobactéria, tá? Parecida com a bactéria da tuberculose. Na verdade, quem desenvolve a doença não é todo mundo, é quem tem predisposição genética. Por isso que a gente vê muitas vezes famílias inteiras tendo a doença e enquanto outras pessoas que também tiveram contato não vão ter, porque a maioria das pessoas tem o que a gente chama de proteção natural. Então, 70% das pessoas que entram em contato com essa micobactéria, que respiram essa micobactéria, já que a transmissão é por gotículas de saliva suspensas no ar, tá? 70% dessas pessoas, se tiverem doença, não vão manifestar e vão para a cura espontânea, os outros 30% que podem adoecer. E aí eles vão manifestar as diversas formas de hanseníase que a gente tem. E, doutora, então, para a questão de prevenção, né? Nós estamos aqui no Jornal da Rede Alesp, é uma questão de saúde pública, como a senhora bem disse agora. Como que as pessoas podem, então, se prevenir? Na verdade, a hanseníase é o seguinte, o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Porque nos primeiros 15 dias do tratamento, a pessoa já não está mais transmitindo, né? Então, o que acontece? A pessoa desenvolve a hanseníase que começa, a maioria das vezes, com uma manchinha na pele que é mais dormente. Então, às vezes, a pessoa ela não sente queimar a mão no fogão, né? A primeira alteração que a gente tem é a alteração neurológica, porque essa bactéria, ela gosta do nervo. Ela infecta o nervo. A hanseníase é uma doença que a gente poderia dizer neurológica, né? Dermatoneurológica. Ela infecta, a bactéria tem esse tropismo para o nervo e ela vai inflamando os nervos mais superficiais da pele. Então, ela vai formando essas feridas na pele, essas placas. E aí existem as formas que o paciente transmite mais, que as falcibacilares e as multibacilares e as que o paciente transmite menos, né? Então, detectar essas formas de forma rápida e iniciar o tratamento é o que faz prevenir a doença, na verdade.
porque a pessoa se infecta em casa, convive com aqueles contactantes próximos e todos ali, em algum momento, pode ter um período de incubação de 5 anos. Então, eu tenho até 5 anos para desenvolver a doença ou não. Então, quando a gente tem um diagnóstico de hanseníase, por exemplo, na unidade básica, o que a gente faz? A busca ativa. Todo mundo que convive com aquela pessoa socialmente ou os familiares tem que ir na unidade básica e passar por exames periódicos de pele. Porque é uma doença que ficaria incubada, então, né? Agora, doutora, a senhora falou que locais que têm uma questão sanitária mais difícil, acaba sendo um índice maior. Então, eu queria saber o seguinte, essa manchinha é qualquer local do corpo, coça, para a gente dar algum auxílio para a população que às vezes não vai muito ao médico e pode ajudar, né? Então, geralmente são aquelas famílias que vivem mais aglomeradas, né? Que tem uma condição social menor, apesar de que pode acontecer com qualquer pessoa, mas é o que a gente vê mais na prática. O que acontece? A hanseníase, ela vem de várias formas, tá? A forma mais comum é aquela manchinha mais clarinha ou avermelhada, que a pessoa vai perdendo a sensibilidade. E pode aparecer em qualquer local do corpo, tá? E aí, as formas mais avançadas, que é o que a gente chama de hanseníase vichoviana, pode ter os nódulos, os caroços infiltrados, e aí começar a perda de pelo no local. Queda da sobrancelha, a orelha fica grossa, infiltrada. Acontece o que a gente chama de face leonina, que a face fica grossa, infiltrada pelas micobactérias. Isso já seria um polo mais avançado da doença, né? Onde a pessoa já teria menos imunidade natural e a bactéria conseguiria crescer mais nesse ambiente. Perfeito, doutora Nira. Até um dado aqui, até alarmante, né? O Brasil é o segundo país no mundo em casos de hanseníase, de acordo com o Ministério da Saúde. Então, é importante, né, Jeremias, essa prestação de serviço aqui no Jornal da Rede Alesp. Aproveitando, nós falávamos do Janeiro Branco, também o Janeiro Roxo, que é o mês de prevenção à hanseníase, que às vezes as pessoas, e nesse momento, né, em especial da história da humanidade, se volta para a questão da Covid e falávamos de vacina, de vacinar com relação às outras doenças e também de prevenir outras doenças, né, Jeremias? Então, eu fiquei até curioso, doutora, para saber como é que é o diagnóstico. Primeiro, se deve procurar o dermatologista e como é que você falou que as bactérias podem ficar infiltradas. Tem alguma ressonância, algum tipo de exame ou é por sangue, enfim? Então, o médico que você vai procurar é o dermatologista, porque a lesão primária, na maioria das vezes, vai ser uma lesão de pele, tá? Existem algumas formas que começam com espessamento de nervo, com dormência, com alteração de força, e geralmente a pessoa vai procurar o neurologista. Mas o diagnóstico da hanseníase, ele é basicamente clínico. A gente vai examinar o tipo de mancha, vai fazer um teste de sensibilidade, um teste de tato, e no exame a gente já faz uma suspeição alta. E aí o que a gente pode fazer? Colher a baciloscopia, que a gente colhe a linfa das orelhas, do cotovelo e da lesão, para ver se encontra essa bactéria no microscópio e, às vezes, pedir a biópsia da lesão. Mas esses são exames complementares. O principal é o exame dermatológico mesmo. Muito bem. Doutora, eu queria agradecer bastante a senhora aí envolvida no Janeiro Roxo, mês de prevenção à hanseníase. Nosso tempo acabou, mas a senhora volta aí na programação nos outros dias, né, para a gente falar mais sobre esse tema do Janeiro Roxo. Muito obrigado. Eu estou à disposição. Mais uma vez, obrigada, tá bom? Obrigada, doutora. E a gente vai